Fala pessoal, estamos iniciando aqui o primeiro episódio do podcast Negócios de Alto Impacto. E eu tô tendo a honra de começar esse primeiro episódio com dois grandes amigos que me impulsionam muito no dia a dia como negócio e que estão aqui comigo hoje. Mas antes eu queria dizer que o podcast Negócios de Alto Impacto, ele é para trazer empresários que contem experiências do seu dia a dia e que tragam insights, que tragam orientações que possam ser aplicados no teu negócio no outro dia, no dia seguinte. Assim, desse jeito. Então agora eu vou passar para eles aqui, é o Edilson Júnior e o Ricardo Admiral, dois grandes amigos. E eu vou pedir para eles se apresentarem agora. Edilson, pode se apresentar para a gente, irmão? Com certeza, para mim é uma honra estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui ao lado de vocês. Eu costumo me apresentar dizendo que eu sou um apaixonado por negócios, mas essa paixão ela nasceu muito derivada da minha família, né? Então, eu hoje sou pai de 4 meninas, uma delas está até aqui, né? Depois bota a foto dela na tela. Com certeza, com certeza. Vou botar. Rapaz, muita gente aqui. Mas é assim, vida. A vida do empreendedor é assim. E aí, essa questão familiar me levou a procurar entender um pouco mais do que eu poderia buscar para proporcionar de bom para minha família. E eu percebi que os negócios, de uma maneira geral, eles são o maior fator de impacto em qualquer sociedade, né? Quando você olha um negócio, você vai falar assim, não, um empresário que ganha muito dinheiro, empresário, isso, empresário. São crenças, às vezes, limitantes que a gente vem carregando da nossa infância e que, na verdade, as pessoas não conseguem entender todo o desaguar desse processo, né? Quando você tem uma empresa ali, você tem um sócio que tem todo um sonho em cima daquele projeto ali, que ele investiu, às vezes, tempo e dinheiro. Tem pessoas que estão ali dentro, que dependem de um salário, e esse salário gera um consumo no ecossistema daquela região. Então, quanto menos empresa tiver numa região, mais pobre ela vai ser. Verdade. Quanto menos empresa tiver numa região, mais pobre essa região vai ser. Então, essa minha paixão por negócio, ela nasceu há mais ou menos 20 anos atrás. E hoje eu atuo através da contabilidade, né, apoiando negócios, apoiando desde de negócios focados em contabilidade, mas também no segmento de franchise, né? Por aí vai. Legal. E Ricardo, conta um pouquinho dessa história pra gente. Se apresenta. Bom, gente, é uma honra estar aqui junto com vocês. Eu me chamo Ricardo Admiral, nós estamos aí há 20 anos aí trabalhando numa indústria, né? Tendo todos esses desafios. Eu sou casado ali com a maravilhosa que está ali nos acompanhando ali de perto. E eu trabalhei um pouco menos que o Edilson, tenho só 3 filhos, não 4 igual a ele, né? Então, três pessoas que nos dão aquele incentivo todos os dias, que caminham junto com a gente, que sorriem, sabe quando a gente está feliz, sabe quando a gente precisa do incentivo. E isso tudo que nos move a gente carrega isso tudo na veia durante esses 20 anos. E eu sempre falo que para você resolver, para você ter um negócio de sucesso, para você ter um negócio de alto impacto, você precisa, antes de mais nada, gostar de resolver problemas. A partir do momento que você gosta de solucionar problemas, a partir do momento que você gosta de ver certas situações e gerar em cima daquelas situações novas oportunidades, ali que aquele negócio se alimenta, ali que novas pessoas são formadas, ali que novos projetos são feitos. E em cima disso tudo, a partir desse momento, você percebe que há uma expansão que não se pode mensurar a partir do momento que você não consegue dimensionar toda aquela esfera que você fica só no seu dia a dia, né? Só no querer plantar e colher. Mas simplesmente olhar cada desafio, cada situação que aparece e enxergar aquilo ali como uma oportunidade. Eu enxergo o negócio sempre querendo olhar para frente, sempre olhar essas oportunidades e simplesmente ampliar, gerenciar pessoas, aumentar, alargar as tendas das pessoas, né? Que a gente entende que as pessoas elas precisam ser treináveis, né? Treinadas todos os dias. E é isso que a gente entende. Legal. E o que o pessoal não sabe ainda é que a gente está participando do Esquenta, né? Isso aqui é um Esquenta que a gente vai fazer um workshop agora, workshop Negócio de Alto Impacto, né? Que a gente vai falar um pouco sobre cultura, liderança e venda. A gente vai explicar a sinergia sobre isso. E eu queria começar aqui uma pergunta pro
Predilson Júnior, né? Irmão, qual é a importância da liderança para criar e sustentar uma cultura de uma empresa sólida, no teu ponto de vista? Olha, na verdade é tudo, né? É tudo, porque quando você fala em cultura e você fala em chegar a ter um grande negócio, eu já vou voltar um pouco mais atrás e vou falar assim, ó, não existe um grande negócio sem uma cultura forte. Isso é impossível, né? Existem empresários bem-sucedidos que não têm uma empresa que tenha uma cultura forte? Existem. Mas esses caras não conseguem avançar para ter um negócio gigante sem ter uma cultura forte, né? A liderança, ela é o espelho para o time. Sabe uma coisa até que eu brinco? Aí a gente vai entender um pouco de como a liderança afeta diretamente a cultura de um negócio, né? Eu vejo muito que às vezes os líderes estão falando assim, ó, tem que manter a mesa limpa da empresa. Tem que manter a mesa limpa. Aí todo dia ele briga com todo mundo. Chega a briga, dá as broncas, manter a mesa limpa. Aí quando chega na sala dele, tá cheio de copos de café, papel para tudo quanto é lugar. Então assim, esse transbordo começa com um espelho do líder, né? A gente vai falar muito sobre isso lá. E a liderança, para haver uma cultura de fato forte, primeiro o líder precisa saber qual é a sua cultura. E eu vejo que as pessoas têm essa miopia de liderança. Uhum. Então, por exemplo, uma vez, e eu já passei por isso bastante, tá? Teve uma vez que olha só que situação, né? E por isso que eu acredito muito hoje que ter um RH forte numa empresa é fundamental, cara. Sim. Para você construir uma empresa parruda, uma empresa que vai ser feita para durar gerações. E aí o menino, a gente tinha fechado um trabalho numa consultoria, numa empresa, só que era um trabalho que a gente cobrou um ticket maior, mas era um prazo menor de entrega. E eu tinha aquele menino que eu tava treinando, o menino era altamente treinável, um menino bom, tava treinando o menino, e era o terceiro trabalho que eu fazia com ele. Só que o prazo era curto. Esse prazo era muito curto. E aí a gente fechou, assinamos na quinta, eu falei, cara, onde é que eu te encontro sábado? Falei com ele, onde é que eu te encontro sábado? Ele, como assim me encontro sábado? Eu falei, cara, a gente tem que entregar segunda-feira, que é assinar um contrato. A gente precisa entregar esse trabalho, eu dependo de você. Você faz todo o compilamento dos dados, trata os dados e a gente faz o cenário junto pra gente ajudar e levar o relatório. Sem você eu não vou conseguir. E aí ele falou, não, pô, não tem como. Eu tô me preparando e estudando pro meu concurso. Olha a frase que ele me falou. Eita. Eu tô me preparando e estudando para o meu concurso. E aí, naquele momento, ele caiu uma ficha que eu nem entendia o que era cultura. Tá? Não sabia que isso já era estudado há anos. Eu contratei uma pessoa que não tinha interesse de vida de ajudar negócios. Ela tinha interesse de vida de fazer uma carreira na área pública. Então, assim, ela não tinha um encaixe. Hoje o nome é esse, né? Fit cultural, nome bonito, né? Ela não tinha um fit cultural com o que a gente tinha de projeção. E eu estava treinando uma pessoa, projetando todo um resultado em cima dela, baseado no que eu imaginava. Mas ela queria outra coisa. Ela tinha outros objetivos, ela tinha outro comportamento. Ela tinha um comportamento, valores diferentes. Ela tinha valores diferentes. Percepção de vida, gente. Percepção de vida diferente. Então, assim, a liderança é tudo, porque a liderança, ela, obviamente, ela vai definir qual é o fit cultural que ela quer, dali ela vai desaguar para o RH vai achar a pessoa. E dali para frente, as coisas vão acontecer, né? E a cultura, né, se torna o grande aliado da liderança. Quando ele coloca ali o que ele quer da empresa, né, coloca ali a tua forma de pensar, a tua forma de agir, o que ele espera, né, o próprio RH, na hora que vai contratar, já vai com a relação. E tem um detalhe que eu queria só concluir também, Ricardo, muito importante. Não existe certo ou errado. Não existe cultura certa nem cultura errada. Existe a sua cultura. Exato. Então tu pega um Ambev ali que, meu irmão, paulada, pancada, não bateu a meta, não ganha nada, aí pode até corrigir de demissão. E tu pega uma Walt Disney que, cara, tem que tratar todo mundo bem, ser feliz sempre em primeiro lugar, independente do resultado. É outra coisa. Totalmente diferente. E a gente vai falar um pouco lá, né, a respeito disso. Já que é um esquenta, já posso dar spoiler, né? Tem uma frase do Peter Drucker que fala que a cultura como estratégia no café da manhã. Então, não adianta, você precisa realmente, acho que o grande aliado da liderança tem que ser a cultura dentro da empresa. Porque são pessoas. Quem cumpre a estratégia são as pessoas.
Se as pessoas não estiverem bem, estiverem alinhadas, né, com a cultura da empresa, cada um pensa de uma forma, cada um vai agir de uma forma e se perde. Todo mundo se perde e bate cabeça. A essência da liderança, a gente costuma dizer que você sempre... O que todo empresário quer? Ele quer ter mais lucro e mais Sim. liberdade. E uma cultura, ela bem exemplificada, ela bem alinhada, ela bem desenhada, ela consegue nos dar uma liberdade inicialmente para que a gente pense nas coisas corretas, nas coisas talvez que nos tragam resultado. E aí, a partir do momento que essa empresa ela consegue te trazer resultado, naturalmente a gente pensa em potencializar os lucros. Talvez, como que eu abro mais franquias? Como que eu invisto mais em maquinários? Posso talvez estar pensando em feiras, em outros tipos de negócio, em maximizar esses lucros, mas eu preciso estar dentro das oportunidades, dentro dos locais onde eu consigo ver isso. Você infiltrado dentro de uma operação, é humanamente inviável a gente conseguir ter esse tipo de liberdade onde a gente consegue maximizar os nossos lucros, né? Não, e o Ricardo, que já é um cara de vendas também, que tem vendas na veia, um time de vendas com a cultura bem alinhada também é diferenciado, né, irmão? A cultura ela passa por todos os setores da empresa. E naturalmente, se você não tem uma cultura alinhada do que essa empresa, para onde essa empresa está indo, naturalmente o que as pessoas fazem? O vendedor ele fica viciado só ao seguinte. Eu recebo muita proposta da seguinte forma. Semana passada mesmo a gente lançou um produto. O produto, vamos lançar a 9,50. O cliente tem a R$9. Aí a gente fez lá os custos. Legal, dá pra gente trazer a R$9. Não, bacana. Mas eu posso oferecer a 8,80 para dar um diferencial? Mas eu falei assim, cara, a troco de quê nesse primeiro momento? Talvez esses 8,80 a gente pode até fazer, mas vamos deixar isso para uma negociação mais alinhada, mais aplumada, mais à frente. A gente também não sabe se o cliente vai querer comprar nem pelos 9 ou talvez até pelos 8,80. E talvez essa divergência de preços, naturalmente, você comunica uma falta de valor. E aí, a partir do momento que você não consegue entregar esse valor, naturalmente a gente entra numa corrida que ela não é uma corrida muito agradável. Aquela corrida que você simplesmente sempre você está buscando o cliente pelo preço e naturalmente, ao mesmo tempo que você conquista muito, naturalmente você acaba perdendo muitos também. Então, uma cultura ela bem exemplificada dentro da empresa, principalmente para o setor de vendas, é principalmente o seguinte, a gente diz lá, por exemplo, na nossa indústria, que a gente quer entregar o melhor produto com o melhor custo-benefício do mercado. Naturalmente, eu não estou dizendo que eu quero ser o mais barato, eu quero entregar o custo-benefício. Naturalmente, se eu quero entregar o custo-benefício do mercado, naturalmente, eu estou inovando em valor, inovando em atendimento, inovando num produto diferenciado, coisas do tipo. E é engraçado que nós já falamos aqui sobre cultura e em 3 pontos, basicamente, vendas, lucro e liderança. E o que eu percebo, né, até em rede social, em conteúdo na internet, é que quase não tem poucos assuntos voltados para a cultura dentro da empresa. Né? E é impressionante, porque é a base. Se a gente pegar se a gente for colocar ela como exemplificar um iceberg, pensa comigo. O clima é a ponta do iceberg dentro, que está lá de fora da água. O que está dentro da água é a base. É a cultura da empresa. Se você não sabe o que você quer, contratação também. Você não sabe contratar, você não consegue contratar. Né? E é muito pouco disseminado. E por que, Júnior? Eu acho que é tão pouco disseminado. Você que tem tempo também no negócio, construiu uma carreira sólida e de bastante tempo. Porque você lida com seres humanos. É a parte mais complexa de qualquer empresa. Todo mundo fala, implantar o software é difícil. Criar tecnologia é difícil. Meu amigo, difícil é a gente, pô. Isso aqui é a verdade. O difícil é a gente. Por quê? Porque cada pessoa viveu uma infância diferente, nasceu numa família diferente, num local diferente, tem pensamento sobre a vida diferente. Cada um é um ser humano único. Eu posso ter nascido na mesma rua do Ricardo, na mesma rua. Mas eu posso até ser irmão. Você vê que... Uhum. Cara, quantas vezes você vê que tem irmãos que são diferentes? Eu tenho 2 meninas lá que são muito próximas da idade. Uma é completamente diferente da outra. Uma é mais espertinha, né? A outra é mais meiguinha e tal. Então,
as pessoas são únicas. E aí, a tua dificuldade é exatamente essa. É você conseguir, através de pessoas diferentes, criar ali valores, comportamentos parecidos. E aí é que está o grande lance. Por que as pessoas não fazem isso? Porque isso consome muita energia e o resultado vem no longo prazo. Então, o empresário ele quer muito imediatismo, ele quer muito resultado rápido. Ele quer comprar um microfone a R$10, vender por 200 e tá tudo bem. É maravilhoso, né? Então, assim, só que quando ele pensa assim, cara, eu quero ter uma empresa que dure gerações. Isso aí. Eu quero legado, né? Exato. Eu quero ter uma empresa que cresça. Eu quero ter uma empresa onde eu tenha liberdade. É diferente. Aí ele não consegue. Aí ele vai ser aquele teu cliente, vai falar assim, caraca, pô, eu saí aqui para tirar uma férias de uma semana, botei o meu subgerente aqui no balcão, minhas vendas caíram 30%. Cara. Por quê? Porque não tem nenhum processo de cultura instalada, não tem um treinamento, não tem valores. E qualquer probleminha que ele sai da empresa, a empresa cai. E aí com a cabeça dele, como é que fica? Meu amigo, nem férias eu posso tirar. Não posso ir para lugar nenhum. E eu costumo definir cultura tudo que o seu colaborador está fazendo sem você estar perto. Isso é uma definição de cultura que fica muito na minha cabeça. Eu fico pensando lá no escritório, eu fico pensando assim, se eu estiver longe, o que esse pessoal está fazendo? Será que eles vão seguir a risca? Será que eles vão... Se tiver que tomar uma tomada de decisão importante, né, no dia e não conseguir falar comigo, a cultura está ali para tirar o impasse. Ela vai definir qual é a decisão a ser tomada. Falei. Não, na verdade, eu costumo dizer, pegando esse gancho aí que você está falando, que na verdade são decisões que as pessoas tomam, os colaboradores tomam quando nós não estamos lá. Então, na verdade, eu sempre costumo dizer assim para eles, o que o Ricardo faria estando aqui hoje? Exatamente. E aí eu costumo fazer 2 tipos de pergunta. Cara, eu posso esperar? Ou essa resposta ela precisa ser dada agora? Se ela precisa ser dada agora, e aí me gera uma dúvida, talvez uma dúvida porque foi uma primeira vez, uma primeira eventualidade que aconteceu, e aí a gente sempre, naturalmente empresário, o que a gente pensa? Cara, vai gerar algum impacto financeiro na empresa? Porque às vezes tem decisões que elas são irreversíveis, né? Principalmente uma decisão de um desconto, uma decisão talvez de uma compra, uma decisão talvez tô do lado aqui de dois contadores aqui, às vezes de um imposto, de uma guia, coisas do tipo, e às vezes são coisas irreversíveis. Então, naturalmente, no final da linha, que naturalmente a gente vamos entender que isso aqui foi a primeira vez que aconteceu. Essa decisão tomada, ela impacta positivamente ou negativamente para a empresa? E aí a gente vê muito, muito bem que aí às vezes alguns donos de empresa, eles também precisam deixar algumas vaidades, alguns egos de lado, né? Porque naturalmente eles olham e falam assim, cara, não fui eu que tomei. E muitas das vezes o funcionário vai tomar melhores decisões que você, porque você foi ações que não pensou. E aí eu sempre penso o seguinte, tomara que a gente sempre tenha daqui para frente pessoas melhores do que a gente para fazer a empresa chegar em lugares maiores do que a gente imagina. Verdade? E pegando também, concluindo o que eu tinha iniciado, é muito engraçado como essa cultura, quando a gente está lá dentro da empresa, ela é tão enraizada como se torna simples a discussão. Às vezes, decisões que têm que ser tomadas, toma em 5 minutos, em 3 minutos, em 2 minutos. Né? Uma reunião se torna uma coisa rápida, não precisa ser aquela... Porque tem a cultura ali balizando cada situação, balizando cada posicionamento, cada tomada de decisão. Né? Então, assim, eu acho que assim, pro pessoal que está nos assistindo, a forma que a gente está falando até parece que é fácil, mas eu entendo. É difícil, não é tão simples não. Principalmente para quem já tem empresa, né? Porque é você trocar o pneu do carro, né, com o carro andando. É mais complicado. Para quem está começando e puder já se orientar e começar a fazer essa base de cultura, seria muito legal. Agora, para quem está no ramo já há muito tempo, quem já está começando e começar a fazer isso, eu sei que é complexo, cara. E a gente precisa, mas é essencial. Precisa parar e precisa
pensar no que você vai fazer, como que vai ser daqui pra frente, que é perda de tempo. Entende? Eu tava vendo uma entrevista. Na verdade foi um TED Talk, né? Eu vou até falar um pouco a respeito também. Falando a história do FJK. E aí ele falou que chegou na empresa, na NASA, e perguntou ao faxineiro o que ele estava fazendo. E o faxineiro respondeu para ele: tô colocando um homem na lua. O faxineiro falou com ele que estava colocando um homem na lua. Então tu para e pensa, aquele faxineiro, aquele zelador, aquela pessoa que estava ali fazendo a limpeza, entendia que ele precisava limpar o prédio porque os engenheiros iam chegar e eles precisavam trabalhar. Ele entendeu a cultura da empresa. Ele entendeu, ele entrou na cultura da empresa. E quais dicas práticas, né, do dia a dia, das experiências que vocês tiveram, que precisaram passar, né, no decorrer do tempo, que você pode dar de conselho para quem está nos assistindo agora, nesse momento? Muito bom. Então, uma dica prática que eu acredito que você possa fazer para dar o primeiro passo é você definir exatamente o que você deseja. Que é aquilo que a gente falou. Quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa vai servir. Exatamente. Eu dou até um exemplo da Disney, né? O primeiro pilar da cultura da Disney é segurança. O segundo é cordialidade. Aí teve um caso lá, onde uma menina perdeu um urso. Ela perdeu um urso dentro de um resort lá e foi embora. E aquele urso ali era um urso de infância para ela. E ela foi a viagem toda de volta, né, falando sobre esse urso. Ligaram pro resort lá para ver se iam achar. Praticamente o resort parou e se mobilizou para achar o ursinho dela. Eles poderiam fazer o quê? Poderiam pegar o urso e mandar na casa dela. Poderiam ligar e dizer: Ricardo, teu ursinho tá aqui. Então, vem aqui buscar quando você vier de novo no parque. Poderiam fazer de N formas. Só que a cultura deles, da cordialidade, determinou o quê? E aí eu tô falando de uma empresa que tem mais de 85 mil funcionários. E esse que é o grande lance, né, da cultura. Cara, não dá para entregar o ursinho assim. Vamos entregar o ursinho do jeito de ser. E aí pegaram aquele ursinho, botaram ele com vários outros ursinhos perdidos lá, tiraram fotos nos parques do ursinho, mandaram o ursinho de volta com um álbum de foto com a carta escrita. Falando assim, a carta escrita pelo próprio ursinho, teoricamente. Fulano, não fica triste comigo não, mas eu quis ficar um pouquinho mais no parque, porque eu encontrei meus amiguinhos, e olha que quantas fotos eu tirei com eles. E chegou com que legal, cara. Então assim, o primeiro passo é definir. Uma coisa que a gente tem muito lá na CF é a humanização. Então a gente coloca em primeiro lugar tudo o ser humano. Então qualquer decisão que tu vai tomar, tu tem que pensar nisso. Cara, como é que isso afeta o ser humano que está ali? E eu tô falando do ser humano dizendo para você numa situação interna ou externa, tá? Sim. Qual o caso que eu posso lembrar para você agora? Vou trazer um caso desse final de semana agora. A gente estava lá da quinta-feira, semana passada. A gente tem uma pessoa que pra gente ela tem um fit cultural gigante. É a Gabi. Então, assim, ela pra gente é um diamante que a gente tá trabalhando ali. E ela tem alguns problemas de saúde, etc, de peso. E eu tava brincando com ela, que é até uma coisa que eu vou falar lá na palestra. A gente não diz que tem empresa, a gente brinca de jogar um jogo. É um lema lá nosso, cultural nosso. Então tudo a gente leva pro jogo, leva pro ser engraçado, pro ser divertido. Não dá pra tu ter uma empresa ali pra tu acordar segunda-feira e falar assim, caraca, segunda-feira eu tenho que falar pra essa empresa. Não dá, entendeu? Então tem que ser legal. E aí, eu criei um jogo com ela tinha que mandar pra mim de 15 em 15 dias o peso dela, o relatório. Ela tava 30 dias sem mandar. Aí eu contei com ela, você não me mandou, o que houve? Tal. Aí deu uma puxada nela. E ela falou, eu não mandei porque o exame agora que o médico passou do último, tinha um remédio que eu tinha que comprar de R$1.000 e poucos. E eu não tinha um cartão e nem um dinheiro para comprar esse remédio. Ou seja, pilar cultural, humanização. O que tu faz como empresa? Ajuda. A gente foi lá na hora e falou, separa lá, vai lá no financeiro. Aí tem a questão orçamentária, né? Aí o que a gente tem que fazer? Cara, ou o projeto por orçamento do mês que vem, ou a gente divide lá entre a gente. Eu, Flávio, a galera toma aqui, divide aqui, cada um paga um pedacinho para ajudar a pagar o remédio da Gabi. Legal. Mas por quê? Porque a gente acredita muito, cara. Se essa pessoa não estiver bem, ela não estiver com saúde, nada do resto vai acontecer. Tu imagina, ela tá mal, tá debilitada, toda semana debilitada. Você vai ligar pra lá, ela vai te atender como? Ela vai estar assim, tudo bem com você? E corre o risco ainda de atendimento ser... Sim, exatamente. Fazer coisas
é de uma maneira pouco produtiva. Aí foge de um outro pilar que possivelmente a empresa tem, de um atendimento diferenciado. Né? E excelência. Excelência no atendimento. A gente tem esse pilar lá muito forte. A gente até tava discutindo a semana aquilo que o pessoal lá no conselho tava botando no grupo, que o pessoal liga pra dizer, por que você não me deu 10? Tava começando a ter uma conotação muito rígida, né? Uhum. E a gente meio que vai ter uma ação que a gente vai ter que mudar pra fazer, porque não é tu ter 10, porque vou ligar pro Ricardo e falar, Ricardo, por que você não me deu 10? Não, cara, é só você entender porque que você não levou 10 pra trazer, pra gente melhorar o atendimento. É isso, é exatamente isso. É um outro pilar nosso de cultura, atendimento tem que ser excepcional. Você falou uma coisa interessante, agora, recente, final de semana, na verdade nós tivemos agora um mês de agosto, que foi um mês extraordinário para nós, né? Foi um mês muito bom. Legal. E aí, o que acontece? O gerente da empresa, a pessoa que já está lá há 10 anos com a gente, pegou todo o know-how, chegou lá como um aprendiz e trilhou todos os caminhos da empresa para chegar onde está. Ele veio desabafar, que estava cansado mesmo, não desabafou que estava cansado, mas estava com um problema em casa. E aí, que estava precisando de um tempo com a esposa, etc. E aí a gente pensou o seguinte, aí cheguei, conversei com a minha esposa, olha, a gente precisa pagar um descanso para ele não vir trabalhar sexta e para ele sair com a esposa dele. Ele tá precisando ter um tempo com a esposa dele para conversar, para alinhar questões internas dentro de casa. Então, nada melhor do que às vezes você pegar o carro, às vezes nem de avião, às vezes de carro. Eu funciono muito bem assim. Você pegar o carro, você viaja, às vezes 100 km, 150 km, a cabeça já pensa outras coisas, você já vem à memória outras coisas que você precisaria colocar em pauta. E aí propus a ele, aí fechamos uma pousada para ele ir, aí quer dizer, ficou 3 dias fora, voltou completamente satisfeito, agradeceu, etc, e conversou, colocou ali uma pauta. Então é o seguinte, é a gente poder entender, por que a gente está falando isso? Para a gente poder entender que muitas das vezes a pessoa que está ali, ela também tem os mesmos sentimentos que a gente tem, ela passa por diversas situações, talvez até muito piores do que a gente passa. E aí, às vezes, simplesmente aquela correria do dia a dia, toda aquela questão de que a gente, pautado, empresário, quer resultado, quer avançar, quer lucrar, e aí às vezes a gente esquece das coisas mais simples da vida, que é trazer a parte humanizada, como o Edilson falou aqui perfeitamente, para dentro do negócio e entender que a pessoa precisa daquele tempo e naturalmente quando ela voltar, ela alinhada do jeito que ela vai gerar muito mais e você vai chegar em locais, a empresa como toda vai chegar em locais muito maiores do que ela já está hoje. Verdade. Pessoal, infelizmente, a gente vai precisar encerrar, caminhar para o final agora. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, foi uma honra. Cara, vocês são pessoas extraordinárias, são empresários no qual realmente estão, onde eu estou querendo, onde a gente está buscando chegar. Foi de grande valia, eu agradeço do fundo do meu coração. Pessoal, então a gente está chegando no final de mais um podcast, ou melhor, do primeiro podcast, e em breve teremos outros no ar. Fiquem com Deus e tamo junto, beleza?